Saudações, caros formandos. Vamos iniciar mais uma aula que havemos de falar, que havemos de fazer um bocado das práticas dos conteúdos das aulas anteriores, daqueles exercícios. E, bom, eu posso não ter falado lá nas conclusões, mas nós vimos quando as resistências são mesmas, vimos quando as resistências são diferentes, vimos quando variamos as nossas fontes. O que é que acontece? Que eu tenha dado a conclusão lá que nós temos a relação entre a tensão, a corrente e a resistência, que pode ser diretamente proporcional, corrente em relação à resistência, mas corrente em relação, corrente em relação à tensão são diretamente proporcionais, mas corrente em relação à resistência são inversamente proporcionais. Então, essa é uma conclusão importante, mas nós já vamos fazer um pequeno experimento aqui, só vamos fazer com um circuito paralelo, eu acho. Bom, se der tempo, podemos fazer os dois. Então, vamos pegar aqui o material. Para isso, temos que calçar as nossas luvas, que é algo de proteção. E de deixar aqui a nossa fita isoladora, que vamos usar. Então, é de pegar duas lâmpadas, posso pegar umas que têm condutores mais compridos. Ok, posso pegar essas duas lâmpadas. Então, esta daqui é de 100 watts, essa daqui é de 60 watts. Então, havemos de fazer, é de pegar duas de 100 watts. Por quê? Porque a resistência vai ser praticamente grande. Aliás, a resistência vai ser menor, então a corrente vai ser maior. Mas, ok, essas duas vão estar tudo. É só para fazer os testes mesmo. Então, depois de pegar isto daqui para fazer a ligação, e de pegar um amperímetro para podermos medir a corrente. Vamos usar este amperímetro analógico. Bom, eu medi a continuidade, ele deu continuidade, mas não sei se está bem funcional ou não, porque são perímetros da instituição e está há um bom tempo, eu não sei se está exatamente em funcionamento, ainda não testei. Mas, vamos de ver agora. Primeiro nós vamos de fazer um circuito série, né? Então, para fazer um circuito série, vocês sabem, é só ligarmos esses dois, depois esses dois vão ligar nos outros componentes, depois vamos de colocar na nossa fonte. Então, para isso, nós já vamos precisar do nosso multímetro para podermos tirar alguns dados. Vamos de precisar de alicate de descarnador e de alicate de pontas. Neste caso, não vou precisar de alicate universal, só de precisar desses, e creio que também não é de precisar de nenhuma chave, porque todo o resto dos componentes já estão nos devidos lugares. A anilha que eu me referia é o que eu usei para poder apertar estas partes aqui. Então, eu descarnei, depois usei o alicate para fazer a anilha, depois coloquei aqui e apertei. Então, em caso de vocês terem dúvida quando é que vão querer usar tal coisa chamada anilha, é um dos casos que vocês podem querer usar isto daqui. E lembre-se, isto daqui dá choque elétrico. Então, depois de vocês ligarem isso daqui, não brinquem em tocar, porque vai vos dar choque elétrico, passa a corrente por aqui. Então, dito isso, eu particularmente creio que é de deixar nesta posição para que vocês possam conseguir ver também o valor que ele irá medir. E neste caso estou para trabalhar com corrente alternada, não importa a posição de mais e de menos, mas em todo caso eu irei tentar ligar sempre que o mais esteja diretamente ligado com o polo positivo, porque para evitar com que este pino tente ir para o lado contrário, apesar de ele estar preparado para trabalhar com os dois níveis de tensão, mas é de tentar fazer isso, né? Ok. Dito isso, agora podemos iniciar a fazer as ligações. Para começar, eu tenho mesmo aqui descarnar os condutores que não estão descarnados. Como eu já disse, vamos usar este alicate, que é o alicate descarnador, que é só colocar o condutor na medida que nós pretendemos descarnar e apertamos. Ele já descarnou. E de fazer o mesmo para outro condutor. Vocês podem não estar a ver porque a câmera está direcionada para esta parte de baixo, então quando eu levanto um bocado
pode ser impossível de ver, mas é descarnar simplesmente o que estou a fazer, então vocês já sabem o que é descarnar. Prestem atenção também para que as vossas sujidades elétricas vocês não espalhem de qualquer maneira. Algumas coisas aí podem picar ou podem ser danosas. Vocês já conhecem a vossa sujidade, então vocês têm que saber como descartar. Então sempre que trabalharem, juntem as vossas coisas, o vosso lixo e coloquem no lugar certo para evitar causar acidentes para outras pessoas. Ok, nós estamos para fazer circuito paralelo, então, aliás, circuito série, ia dizer. Então eu terei que ligar, interligar as duas lâmpadas. Uma das pontas da lâmpada 1 tem que estar ligada a uma das pontas da lâmpada 2. Então, dito isso, só de fazer essa ligação. Uma vez que tenho luvas muito grandes, em relação aos meus dedos, fica um bocado difícil de fazer essa ligação, mas já consegui. Ok, isto daqui é simplesmente uma prática. Eu não hei de apertar com maior precisão isto daqui, não hei de apertar muito. Por isso que nem sequer hei de usar alicate, mas também nem precisava de alicate, é um condutor de uma secção muito baixa. Principalmente porque eu sei que a corrente que vai passar daqui também é muito baixa. Logo, eu usei esse condutor por causa disso. Mas vocês estudaram o dimensionamento mesmo para evitar esses problemas. Então, nunca deixem esse conhecimento. Então, neste caso eu não hei de apertar muito porque depois terei que voltar a retirar e fazer a próxima prática. Então, se eu apertar demais pode quebrar-se e não me permitir não ter condutores suficientes para as próximas práticas que vão ser necessárias. Então, assim que eu já fiz essas duas ligações, eu tenho que saber aqui os valores de base, né? Tenho que saber quais são os valores das resistências. Para isso, eu levei este pequeno bloco de notas que é descrever aqui as informações que eu irei tirar. Então, tenho aqui o bloco de notas, a esferográfica também estava por aqui, exato. E tenho aqui a esferográfica. Então, o que hei de fazer agora é ligar o multímetro e colocar na escala para poder retirar o valor da resistência. Então, primeiro eu hei de colocar as pontas de prova na primeira lâmpada. Então, esta lâmpada é a lâmpada de 60 watts. Então, hei de colocar na lâmpada de 60 watts. Bom, eu terei que virar isto aqui para que vocês possam ver os valores. Eu terei que tirar isto por enquanto. Ok, acho que assim está visível para vocês. Então, eu estou a colocar as pontas de prova na lâmpada de 60 watts. Então aí está, 63.4. Então, lâmpada de 60 nos deu de 60 watts, podemos chamar de resistência 1, nos deu 60, já me esqueci, 64, né? Mas posso voltar a medir. Agora está a dar 63.4, mas aquela hora deu 64.3. Ok, mas ok, posso considerar 63.4 ohms. Então, lâmpada de 100 watts, que é resistência 2, vamos lá ver. Uma vez que a lâmpada já está conectada no bocal, eu posso meter por detrás do bocal, que é o que eu estou a fazer. Então, esta dá 38 ponto alguma coisa, certo? 38, exato. Então, vamos dar 38 ohms. Então, nós vimos que a resistência total nos circuitos série é simplesmente a soma das resistências. Então, para isso, eu vou medir direto daqui dos condutores. É só enrolar isto daqui. Depois, a outra ponta de prova deve vir
no outro ponto cá. Então ele nos dá o valor de 101.1. Então a resistência total ficou igual a 101.1. Ok. Eu acho que tenho. Posso pegar aqui o mouse e o teclado para poder provar esses cálculos. Né? Já temos 10 minutos de gravação. Então, vou tentar fixar aqui a máquina calculadora. Ok, aqui está o cursor. Então, podemos calcular aqui. O primeiro valor que nós encontramos foi de 63.4 mais 38. Isso nos dá sempre 1.4 e aqui nos deu sempre 1.1. Então é um valor aproximadamente igual, né? Nós podemos levar como sendo margem de erro do instrumento de medição. Então vamos considerar como que nos deu valores certos. Perfeito. Então feito isso, agora podemos conectar. Posso retirar esses instrumentos de escrita e podemos começar a fazer as conexões. Então tem que desligar o instrumento. Sempre recordem de desligar os vossos instrumentos para... Aliás, instrumentos de medição também poderiam ser coisas que vos seriam úteis, né? Porque vos dariam sempre valores certos. Os instrumentos que nós temos na escola não têm valores fidedignos, às vezes nos mentem, então seria ideal que vocês tivessem um instrumento próprio. Né? Mas, enquanto não puderem comprar, podemos usar esses mesmos. Nós temos os analógicos, em particular eu acho que vamos dar valores certos, mas ainda vamos ver. Ok. Então, agora o que nós temos que fazer é montar o nosso circuito. Para isso vamos precisar também de um interruptor. Então eu posso pegar este interruptor, mas ok, não havemos de precisar de um interruptor uma vez que é de conectar direto lá. Assim que eu retirar, só para não gastarmos tempo, né? Conectar o interruptor. Já passaram-se mais de 10 minutos e ainda não terminamos nem a primeira prática, então ok. Então vamos aqui fazer esta ligação. Como eu já havia dito, eu meio de apertar com maior perfeição isto daqui, mas nos vossos circuitos é importante que vocês apertem, porque quando vocês não apertarem, essas coisas podem se movimentar com a passagem de eletrons. Então se movimenta, há de aquecer demais e vai haver perdas. Primeiro, em sistema elétrico mais grande vai haver perdas e pode queimar o condutor com o passar do tempo. Então é importante que vocês apertem. E pá, já descarnado esses condutores do local. Acho que vou fazer agora. Lembre-se, este amperímetro que eu estou a ligar, eu já sei que ele mede até 20 amperes. Então, eu sei que este circuito não vai produzir 20 amperes. Então, por isso mesmo que eu disse que vocês terão que entender bem a teoria, depois é que irão praticar. Porque alguém poderia vir ligar este amperímetro num circuito que está para montar alguma coisa que vai ultrapassar demais os 20 amperes. Logo, isso não será certo. Então, é melhor vocês prestarem atenção quando estiverem a fazer essas ligações.
fita isoladora que eu tenho que tirar, só que como podem ver é um pouco difícil de eu tirar com a luva, né? Uma vez também que a luva é um bocado grande em relação aos meus dedos, então eu terei que usar, tenho que procurar aqui uma tesoura. Tem uma tesoura que podem permitir com mais facilidade de tirar isso. Está. Esta também é uma tesoura de eletricista, tem esta parte muito bem isolada, então é uma das opções que pode ser um bocado difícil de vocês obterem, mas já que eu tenho, posso usar. Então, hei de isolar o meu circuito. Este em particular eu posso esticar e rebentar, não é tão forte assim, mas se vocês comprarem fitas isoladoras originais, pode se tornar um bocado difícil de rebentar simplesmente assim a mão. Ela vai se esticar demais, então podem usar a tesoura ou o alicate universal para poder cortar, ou qualquer alicate de corte, que vos permitir o corte, então podem usar. Mas eu em particular, já que tenho uma tesoura, prefiro mesmo usar a tesoura. Então garantam também que a fita isoladora aperte bem o condutor, pelo mesmo efeito que eu estou a dizer, depois de algum aquecimento ela pode se descolar, né? Então é melhor que vocês usem muito bem isso. E devem organizar também os vossos condutores para não ficarem com partes pontiagudas, porque quando vocês isolarem, o condutor pode ter a capacidade de furar a fita isoladora, então vocês vão de tocar naquela segurança que o lugar está isolado, mas pode vos dar choque elétrico na mesma. Esqueci de retirar a calculadora daqui. Ok. Então aqui está o nosso circuito. Vou pegar novamente o multímetro para poder fazer o teste do nosso circuito, para saber se é seguro nós montarmos, nós ligarmos ele ou não. Então para isso eu hei de pegar o nosso multímetro e de regular para teste de continuidade. Aqui está. Então, qual é o ideal aqui? Ele não deve dar bip, mas sim deve mostrar um valor de resistência. Se ele dar bip, significa curto-circuito, que é isto daqui. Então, nós vamos medir. E a resistência que ele deve nos dar é a resistência da lâmpada. Então, aí está. 101 ponto alguma coisa. Agora está a mostrar 100.09. Então é aproximadamente igual a 101. É aquela margem de erro que eu me referi. Então, significa que não tem nenhum curto-circuito e existe continuidade no nosso circuito. Ou seja, o nosso circuito vai funcionar. Então, isso é que nos importava. Agora podemos desligar o nosso instrumento de medição. Na verdade, não vamos desligar, porque eu disse que tínhamos que tentar fazer com que a fase esteja diretamente ligada à parte positiva. Eu já sei que a parte positiva é este condutor que está por baixo, ou seja, há de ser este condutor verde, né? Então é o condutor que vai passar pelas lâmpadas depois já dever entrar. Então este condutor verde, então eu tenho que detectar lá qual é a fase. Este multímetro em particular tem esta função, mas se não tiver um multímetro igual, vocês podem usar
busca-polo. Então este já vem com função de busca-polo. E eu hei de procurar, assim já encontrei qual é a fase. Então é de levar e conectar de tal modo que a fase esteja na tal posição. Ok. Então, aqui está nosso circuito montado e as nossas lâmpadas em funcionamento. Então, como podem ver, infelizmente parece que o multímetro aqui não está a funcionar. Infelizmente mesmo, o multímetro não está em funcionamento. Não, na verdade eu acho que está, só que está invertido. Deixa ela tentar trocar. Não tinha nada a ver. O multímetro não está a funcionar. O amperímetro, ia dizer. O amperímetro não está em funcionamento, infelizmente, mas nós podemos tentar fazer as outras medições, né? Então, tenho aqui e de medir a tensão. Bom, pode não ficar visível por causa desta lâmpada que está a focar. Bom, eu terei que vos informar os valores. Então, nesta lâmpada de 60 watts, o valor da tensão é de 169. Então, temos que o valor da tensão, estou a escrever aqui, na lâmpada de 60 watts, ou seja, a tensão 1 igual a 169. Então, é isso. Deixa eu lá voltar. Exato, 169. Então, na outra lâmpada, a de 100 watts, temos a tensão de 62.8. 62.8. Então, infelizmente não terei como medir a corrente. Eu poderia usar o alicate amperímetro, mas obviamente que o valor que vai me dar não está, pode não ser fidedigno. Mas aqui está. Está a mostrar 0.20. Nós sabemos que esse valor não pode ser. Esse 0.20 não pode. Tem que ser alguma coisa acima desse valor. Mas ok, podemos escrever como sendo a corrente 0.20. Corrente igual a 0.20. Ok. Agora eu vou desligar o circuito e vamos fazer as verificações dos dados que nós tivemos. Então, é de puxar aqui a calculadora e de apagar os dados que aqui tínhamos. Então, nós podemos calcular primeiro a corrente, né? A corrente tem que ser igual à resistência total sobre, aliás, a tensão sobre a resistência total. Não medimos a tensão, mas posso medir agora. Ainda está na medição de tensão. Então, é só colocar as pontas de prova. $232. Ok, temos aí 232 como tensão principal. Ok, agora podemos calcular. Então vamos ter 232 dividido a resistência total, encontramos 101.1. 101.1. Então a corrente tinha que ser alguma coisa 2 amperes. Então, ou seja, por isso que eu estava a dizer que não era confiável o meu alicate amperímetro, porque estou com ele há muito tempo e ainda não troquei a bateria. Então os valores que ele está a mostrar eu não confio muito neles.
Mas, obviamente que aqui os valores estão errados. Infelizmente, o amperímetro analógico não funcionou. Ok, então agora podemos calcular os valores da tensão que nos indicam o voltímetro. Temos 169 mais 62.8. Então isso nos deu, desculpa, cometi um erro aqui, 169 mais 68.8. Então isto nos deu 237. Então alguma coisa acima do valor de tensão, possivelmente naquele instante que eu estava a fazer os testes, a tensão poderia ser de alguma forma maior, né? E também não podemos descartar também a margem do erro do dispositivo. Então esses são os dados que nós tivemos e deu para provar de algum modo que é possível nós fazermos os circuitos. Primeiro vamos provar lá no simulador, depois vamos fazer o teste. Infelizmente não vai dar tempo de fazer o teste em paralelo, simplesmente de dar pequenas conclusões. Para isso tenho que retirar as luvas, não ficar no lugar para trabalho. Ok, já temos 26 minutos, então possivelmente esse vídeo também, nem possivelmente, este vídeo já está muito longo. Então, como vocês puderam ver, os circuitos série, estou a fechar a calculadora, vir cá na aula, e tenho que retirar o celular, a câmera do celular, porque já reclamou que está a gastar a bateria. Perfeito. Então, nós já vimos a relação dos circuitos série e dos circuitos paralelos. Então, para circuito composto, você só tem que juntar os conhecimentos do circuito série e do circuito paralelo. Então, vocês puderam ver também que tem que retirar essa bateria. Vocês viram também que o circuito série, obviamente, que tem menor corrente produzida em relação ao circuito paralelo. Afinal de contas, aqui nós estamos a fazer soma das correntes. Então, enquanto que no outro lado a corrente é exatamente a mesma para ambos os circuitos. Então, se for já ver, aqui nós vamos ter que colocar os mesmos 25 e as resistências são exatamente aquelas de 10. É de colocar aqui de 10. E esta também tem que ser de 10. Então, quando medimos a corrente total, nós tivemos aqui 5 amperes. Enquanto que cá temos também fonte de 25, tensão 10, resistências de 10. Então, a corrente total há de ser 1.25. Isto por quê? Porque aqui nós estamos a somar as resistências. Então, as resistências, quando somadas, ficam grandes. Entende, né? Tipo, temos uma resistência de 5, uma resistência de 5, pode ser resistência de 10. Enquanto que, em paralelo, as resistências tendem a ficar pequenas. Por quê? Porque estamos a dizer que a resistência total tem que ser menor que a menor resistência. Logo, a resistência será pequena. E como vocês viram naquelas equações, como vocês viram aqui nestas equações, a resistência em relação à corrente são inversamente proporcionais. Então, quando nós aumentamos aqui, cá estamos a diminuir. Quando nós diminuímos aqui, cá estamos a aumentar. Razão pela qual, quando nós fizemos um circuito fechado, que não passa por nenhuma resistência, nós chamamos isso de curto-circuito, porque a resistência há de ser muito, muito ínfima e a corrente terá que ser muito grande. Então, isso nós poderíamos provar também com o calculador, né? Então, é mais ou menos dizer, não importa o nível de tensão, podemos colocar
25 mesmo, dividido por 0.0001. Está a ver? O nível de corrente vai ser muito grande. 250 mil amperes é uma coisa extremamente mortal mesmo, praticamente mesmo nível com raios das trovoadas e tal. Então, essa seria uma corrente extremamente grande, suficiente para te derreter. Então, logo, isto é o que nós chamamos de curto-circuito. Nós, quando colocamos uma resistência muito ínfima, que é simplesmente resistência do condutor, tenta lá medir a resistência de um condutor qualquer, é só descarnar, colocar as pontas de prova em ambos os lados, vais de ver que a resistência há de ser muito ínfima ou não vai mostrar nenhuma resistência. Então, é mesmo importante que sempre prestes atenção quando estiveres a montar os teus sistemas para não existir curto-circuito. E sempre depois de teres montado, tente fazer a verificação. Verificação é basicamente colocar as pontas de prova e medir a continuidade. Então, quando a continuidade, quando der aquele bip, significa que alguma coisa não está boa. Então, se mostrar simplesmente uma dada resistência, o teu circuito está bom e prestes a ser ligado. Então, essas são as informações que eu poderia prestar neste vídeo. E lembre-se, nós estamos a tratar disto com a intenção de entender sobre corrente elétrica. Então eu acho que já entendeste como é que nós podemos manusear aqui a corrente elétrica para termos os nossos objetivos. Então, se já entendeste isso, estás preparado para vir fazer alguma prática. E este é o fim da segunda sessão. No próximo vídeo teremos a próxima sessão, que é sobre o eletromagnetismo, que é onde devemos usar realmente já esta corrente elétrica para criar o nosso campo magnético. Dito isso, é o fim da aula. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.